Calma aí, gente. Isso aí vai colocar 4 vezes na boca. Vou imaginar vocês colocarem 4 vezes na boca. Calma, deixa eu engolir esse aqui. Ó, vai fazer. Bom. Sai daqui, deixa eu dar aula. Tem água ali, ó. Vai lá. Posso dar aula? Deixa eu dar aula. Você babou no chão, Mirelle. Sai daqui, vai, imunda. Sai fora. Vai, sai, para de fazer nojeira em frente à câmera, Mirelle. Vai. Posso começar a dar aula? Você vai sair daqui pra eu dar aula? Nossa, que nojo, velho. Sujou tudo meu quarto. Vou dar aula, tá? Vamos lá, gente. Vamos de... Ah, oi, tudo bom? O show da Mirelle, espero que tenha sido suficiente. Vergonha da minha namorada. Aula 8, frente A. Não vou apagar, não. Vou dar aula agora em cima desse vídeo seu. Aula 8, frente A. A gente vai falar de propriedades periódicas. Bem, a gente finalizou o estudo de tabelas periódicas. E eu comentei com vocês que ela se chama tabela periódica por causa dos períodos, ou seja, uma sequência de repetições que existe nela. Uma repetição de propriedades. Quando a gente fala de propriedades periódicas, a gente reforça que não é somente os períodos e grupos que apresentam propriedades que são iguais e que se repetem por longo de toda a tabela. Existem outras propriedades, se eu não me engano são 7 ou 8, que se repetem ao longo da tabela periódica. Hoje, acompanhando todo o material que a gente tem, a aula 8 na frente A, que é a última aula da apostila 2 que a gente tem, vai trazer para a gente 2 dessas propriedades periódicas. Lembrando que algo que é periódico é algo que obedece um certo intervalo, se repete em determinado intervalo. As 2 propriedades que a gente vai ver hoje que tem uma certa periodicidade é raio atômico e energia de ionização. Falando de raio atômico, quando a gente fala de raio atômico, a gente está falando no pé da letra sobre o tamanho do átomo. Então, quando a gente fala sobre raio atômico, a gente discute o quanto mede esse átomo. Se a gente for pensar na unidade viável para medir esse átomo, o tamanho do raio atômico, ou seja, o tamanho do átomo, é igual a alguma coisa vezes 10 elevado a menos 12, que representa o picômetro. 10 a menos 12 igual a picômetro. Certo? A gente mede raio atômico porque você nunca vai conseguir medir todo o tamanho do átomo. Você vai conseguir medir a distância do núcleo até metade de uma ligação daquele átomo. Então você nunca vai medir o raio do átomo sozinho. Você vai medir o tamanho do átomo quando ele está ligado a outro átomo. Então se eu fizer 2 vezes o raio atômico, eu tenho o tamanho real do átomo. Certo? Lembrando que o átomo é formado por um núcleo e uma eletrosfera também. O raio atômico é a distância do núcleo até o limite dessa eletrosfera. Raio atômico, também conhecido como raio de Van der Waals, ele tem algumas peculiaridades nele que são de extrema importância para que a gente tenha um entendimento de como funciona o raio atômico dentro da tabela periódica. Olhando para a tabela periódica, os elementos que estão daqui para cá, ou seja, da minha direita aqui, ó, de costas para vocês, para a minha esquerda aqui, eles são crescentes, enquanto eles crescem também de cima para baixo, ou seja, eles vão seguir essa diagonal aqui.
Mas por que isso acontece? Bem, lembrando que o átomo ele é formado por núcleo e eletrosfera, que a eletrosfera possui camadas. Cada período representa uma camada adicionada àquele átomo. Então, os elementos do primeiro período têm uma camada, do segundo período 2 camadas, do terceiro 3 camadas e assim por diante até chegar na 7ª camada. Por isso que o raio atômico cresce de cima para baixo, na tabela periódica. Se a gente fosse pensar, levando em consideração o mesmo raciocínio, daqui para cá, da esquerda para a direita, eu teria o número crescente de elétrons e, consequentemente, o número crescente de raio atômico do átomo. O que é uma mentira, isso não acontece. Se você levar em consideração o número atômico da esquerda para a direita, você tem um aumento do número de prótons de um átomo. Se eu aumento o número de prótons de um átomo, eu aumento, consequentemente, a quantidade de prótons que aquele átomo possui. E, por consequência, eu intensifico a interação entre prótons e elétrons, ou seja, a atração entre eles. Então, quanto mais prótons eu tenho, mais elétrons eu também vou ter e, consequentemente, mais eles vão se atrair. Por isso que o raio atômico ele decresce da esquerda para a direita e cresce da direita para a esquerda. Justamente porque se aqui da esquerda para a direita eu tenho um número crescente de prótons, eu tenho mais interação. Então é como se os prótons puxassem a eletrosfera mais para dentro, fazendo com que seja o inverso. Então, mais uma vez, o raio atômico ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Certo? A interação núcleo-eletrosfera aumenta. Por isso que o raio atômico diminui de acordo com o crescimento de número de prótons. Perfeito? Um detalhe sobre raio atômico é falar sobre os íons, né? A gente viu que os átomos, eles conseguem virar íons, que podem ser cátions ou ânions. E à medida com que o átomo ele perde elétrons, ele diminui o seu nível mais externo. Se ele perde elétrons, é como se perdesse camadas. Então, os ânions são menores, os cátions são menores que os átomos de origem. Justamente porque eles perdem o elétron, eles ficam positivos, então eles perdem um pedaço dessa eletrosfera que é a camada externa deles. Enquanto os ânions, por ganharem elétrons, eles recebem elétrons, eles aumentam de tamanho. Então, quando a gente fala de raio atômico para os átomos, a gente analisa a tabela periódica, e sempre que a gente fala do raio atômico para os íons, a gente está falando da relação que eles têm com o átomo de origem deles. Sobre energia de ionização. Não tem como a gente falar de energia de ionização sem definir antes o que é energia de ionização. Energia de ionização é definida na apostila de vocês assim, como energia mínima necessária para a remoção de um elétron de um átomo gasoso em seu estado fundamental. Basicamente, ele quer dizer com isso que energia de ionização é o esforço necessário que eu tenho que ter para tirar um elétron daquele átomo. Então, vocês imaginam que quanto maior o átomo, em relação ao tamanho, mais fácil é de eu tirar o elétron dele. Porque se o átomo é muito grande, o elétron que está na última camada ele é mais distante do núcleo. Então, ele tem uma menor interação entre núcleo e elétron. Por isso, eu consigo fazer um esforço menor para retirar ele. Ao mesmo ponto que, se eu tiver um elétron que é muito próximo do núcleo, eu preciso de um esforço muito maior, uma energia de ionização muito maior. Por isso que a propriedade de energia de ionização é o inverso do raio atômico. Porque quanto mais próximo o meu elétron está do núcleo, mais difícil vai ser a retirada dele. Eu preciso de muito mais energia. Por isso que, enquanto o raio atômico ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. O inverso. Ao contrário do que a galera costuma confundir bastante, nesse caso a gente não está falando de energia em caloria, energia em joule. A energia de ionização ela é medida em electrovolts. Perfeito? Então, o conteúdo todo da frente A
É isso. Os 20 exercícios que vocês vão fazer, basicamente, eles fazem comparações de átomos. Vocês sempre vão ter que relativizar. Tal átomo em relação ao outro, qual é maior? Vocês vão visualizar isso observando a tabela periódica. Certo? Perdão pela Mirelle ser trouxa, aparecendo no começo do vídeo. Até o próximo.